Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus. Mais um dia, mais uma peleja, a batalha a cada dia, todos os dias, e nós precisamos vencer. Eu quero falar aqui nesta manhã, que é o pastor Nelson, sobre a igreja. O que é a igreja? Qual o papel da igreja? A igreja realmente ela estava estabelecida, Estava no plano de Deus. O que nós devemos fazer na igreja? A igreja, na realidade, é um dos grandes pilares, ou o grande pilar do cristianismo. Jesus, ele estabeleceu a sua igreja, fundou a sua igreja na terra. Antes era a antiga aliança, onde predominava o judaísmo, muito legalista, com muitas regras, muitas leis, muitos princípios, olho por olho, dente por dente. E nós vemos então no cristianismo, quando Jesus ele começa o seu ministério, e há um desempenho super essencial do ministério de Jesus, através de curas, libertação, ensinamentos, uma nova forma das pessoas encararem a vida. E nós vemos aí a igreja desempenhando o seu papel muito importante, cuja inauguração foi no dia de Pentecostes. Jesus ele preparou os discípulos, 12 outros discípulos, mais discípulos, depois tem a multidão, mas tinha o grupo seleto dos 12, que eles anunciavam o evangelho, cumprindo o ide de Jesus, portanto o ide por todo mundo, batizando, ensinando, curando, libertando, era a missão dos discípulos. E nós vamos aqui falar um pouco sobre a origem da igreja, o seu papel crucial no mundo. Eu já fiz várias lives sobre a igreja. Na realidade, a igreja não é meramente uma estrutura física. Igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. O que nós temos em construção física é casa de oração, é um local de adoração, é um ambiente em que as pessoas se reúnem para louvar, glorificar a Deus, para expandir o Evangelho, anunciar o Evangelho, porque a missão da igreja na realidade é semear a palavra de Deus, é anunciar Cristo aos perdidos. Mas a igreja ela tem um papel super importante na sociedade. O que é a igreja? Na Bíblia a palavra igreja ela é traduzida do grego, ela vem do grego eclesia, cujo significado é assembleia, reunião, ou chamado para fora. A igreja é composta de todas as pessoas, de todas as nações, etnias, raças, tribos e línguas. Pessoas que se batizaram, pessoas que estão no rol de membros da igreja. Porém, existe uma igreja local, a qual pertence às pessoas. Elas têm um CGC, tem um cartão de membro, a pessoa filia-se àquela organização. Porém, dentro dessa igreja, existe a igreja invisível. E quem faz parte da igreja invisível? Todos aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E é necessário que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. E ela é descrita como um corpo espiritual. Esse corpo ele tem organização, ele tem unidade. Esse corpo tem o propósito
de glorificar a Deus e cumprir o ídolo de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A igreja, na realidade, no plano de Deus, ela já estava. Porém, é com Jesus Cristo que a igreja foi instituída aqui na terra. Em Mateus capítulo 16, o versículo 18, Jesus ele faz uma declaração: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa passagem nos dá o entendimento de que o fundador da igreja é Jesus. Ele é o chefe da igreja. Ele é o chefe supremo da igreja, é Jesus. E após a ressurreição, nós vemos, com a leitura do livro Atos dos Apóstolos, nós vemos o surgimento da igreja primitiva. Essa igreja primitiva, ela era composta pelos primeiros discípulos, pelos primeiros crentes. O Espírito Santo atuava na vida deles de uma forma especial. Os sinais estavam presentes: cura, libertação, línguas estranhas, conforme Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja é inaugurada no dia de Pentecostes, os discípulos começam a anunciar a palavra de Deus, eles recebem uma autoridade muito grande, e os sinais são vistos, os milagres acontecem, que é algo natural naquela época. Qual é o papel da igreja no plano de Deus? Na realidade, queridos, a igreja não é simplesmente uma aglomeração de pessoas, mas há um propósito divino dentro da igreja. Primeiro, a adoração a Deus. A igreja é chamada para adorar. Nós vemos no livro de Salmos, os vários salmos da Bíblia falam sobre louvor e sobre adoração. E nós precisamos entrar na presença de Deus com louvor, com uma atitude de adoração, com uma atitude de louvor. O Salmo 100 e o versículo 4 nos dá essa visão de adoração. E nessa adoração, os crentes agradecem a Deus, louvam a Deus, glorificam a Deus pelos benefícios alcançados. Aí Salmo 100, e o versículo 4, diz o seguinte: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Bendizer o nome do Senhor é glorificar, é reconhecer o que Ele tem feito por nós, é reconhecer o que Ele fez, é reconhecer o que Ele está fazendo. Portanto, eu entro nos atos do Senhor com louvor, com adoração, com ações de graças, com agradecimento. E a palavra do Senhor nos diz no Novo Testamento que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A igreja, além de adorar a Deus, ela tem o objetivo de ensinar a palavra, discipular, formar discípulos, em cumprimento da sua missão. Mateus capítulo 28, nós lemos quando Jesus fala: ide, vocês precisam ir de cidade em cidade, lugar em lugar, a cada nação. Portanto, ide e ensinai a todas as nações. Observem, ensinar, batizar, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então veja que nós temos 3 características importantíssimas da igreja, que é ir,
Não podemos ficar de braços cruzados e anunciar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus e batizar as pessoas. O importante aqui no versículo 19, versículo 20, que diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. No Sermão do Monte, nós observamos a regra áurea do Evangelho, o que Jesus ensinou. Esta é a missão da igreja: sair, fazer discípulos, ensinar, batizar, guardar a palavra do Senhor. A palavra Evangelho significa boas novas. Portanto, como igreja, nós precisamos executar o plano de Deus. Aí nós temos serviço e solidariedade. A igreja é um lugar em que deve haver uma ação social. Quando nós estudamos a história da igreja primitiva, a igreja primitiva era uma igreja em que os crentes ajudavam uns aos outros. Diz a Bíblia que de nada eles tinham falta. Porque aqueles que tinham propriedade, que tinham poder aquisitivo, vendiam as propriedades, levavam para a igreja para ajudar os necessitados, para ajudar os pobres. Isso era uma marca distintiva da igreja primitiva. O repartir do pão. Havia serviço e solidariedade. E a evangelização. Gente, evangelizar significa anunciar Cristo. Não é falar mal de uma igreja ou de outra igreja, de uma congregação ou outra congregação. É falar sobre Jesus. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele não disse: fale mal do fulano, fale mal do governo, fale mal desse pastor, fale mal do batista, fale mal do adventista. Jesus não mandou fazer isso. Ele disse: preguem o Evangelho, mostrem o reino de Deus. Mostrem uma mensagem de arrependimento. Portanto, a missão da igreja foi comissionada em Marcos 16 e 15 a anunciar a palavra de Deus. E a igreja ela é uma comunidade unida em Cristo. Todos devem ter o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. E mutuamente, deve haver ajuda. A igreja como corpo de Cristo, na realidade, aqui nós temos uma metáfora que é referida na Bíblia como o corpo de Cristo. O que é um corpo, gente? Um corpo, somos constituídos por cabeça, tronco e membros, mãos, pés, olhos, ouvidos. Todo o nosso corpo, toda a estrutura do nosso corpo é uma metáfora para a igreja. Porque a igreja vê, a igreja fala, a igreja ouve, a igreja contribui, a igreja caminha. A igreja é um organismo. Em 1 Coríntios, capítulo 12 a 27, Paulo nos dá uma explicação muito grande, que o corpo humano é composto por muitos membros e diferentes funções. Portanto, a igreja é um organismo vivo, onde atua na realidade, através dos seus membros, através da liderança, diferentes funções. Essa igreja, quando bem organizada, quando bem estruturada e dividida os trabalhos, a igreja vai crescer. Infelizmente, há uma liderança que retém o poder e somente eles pregam, somente eles ensinam. Só falta tirar oferta, dirige o culto. Gente, um pastor deve ser um líder que possa distribuir atividades para os membros. Um dirige o culto, outro tira a oferta, outro serve como diácono. Cada um no seu devido lugar. Mas há pastores que cantam, pregam, distribuem as oportunidades, dirigem o culto e não há um crescimento de liderança. O verdadeiro líder, ele forma líderes.
E a igreja, ela é um organismo vivo, composta por crentes, com propósitos distintos, e todos em uma harmonia, conforme fala Salmo 133, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Nossa, a igreja vai crescer bastante. E eu vou repetir aqui, o verdadeiro líder, ele forma líderes. Eu sempre dirigi igreja, atualmente não. Mas eu não tinha problema de colocar uma pessoa, um diácono, um presbítero, uma outra pessoa, para pregar no dia de domingo. Qual o problema? Mas tem pastores não, que somente ele que prega. Isso não é legal. A unidade é um tema muito amplo, bem recorrente nas cartas do apóstolo Paulo. E Efésios capítulo 4, versículo 3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há diversidade como igreja. Porém, nessa diversidade nós vemos a unidade e a criatividade de Deus. E Deus distribuindo dons para cada um, conforme a capacidade de cada um. Porque Deus vai distribuir dons de acordo com o nível da pessoa. Aí a igreja ela tem dois sacramentos importantes, que é o batismo e a Santa Ceia. Todas as pessoas que congregam em uma igreja, elas procuram ser batizadas. E por que não? É preciso ingressar no batismo. E participa também da Santa Ceia do Senhor, da comunhão do Senhor. São dois sacramentos distintos que foram instituídos por Jesus, que é o batismo e a Santa Ceia. A igreja, querido, o propósito da igreja no mundo é justamente anunciar o Evangelho. É a evangelização, promover a paz entre as pessoas. O Senhor nos chamou para o ministério de reconciliação. Por que reconciliar? As pessoas estão distanciadas, estão desviadas, estão fora do propósito de Deus, e com a mensagem salvífica do Evangelho, as pessoas vão compreender qual é o plano de Deus para a vida delas. E Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade através da evangelização. E nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão desligadas de Deus. E elas precisam reconhecer na vida da igreja que há um povo diferente. Em Tiago 1:27, nós aprendemos que a religião pura e sem mácula diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aí nós vemos na realidade a verdadeira religião, que é a cooperação, é a visita social, é a ajuda social, é a ajuda espiritual. Nisso muitas pessoas, ou muita liderança, peca, porque não visitam. Elas só querem que as pessoas se acheguem à igreja, porém elas não saem para visitar. Eu dirigi igreja no Brasil e no Paraguai. E nós, aí, o que é que nós observamos? Quando faltava uma pessoa, tinha equipe de visita. E também nós visitávamos, nós íamos. Portanto, a ação de um líder deve ser realmente visitar as pessoas, orar pelas pessoas. Eu não entendi a pergunta que você fez aí atrás, meu amigo. Observe o que você escreveu e repense no que você escreveu.
Qual é a relevância, qual é a missão, qual é o papel da igreja na atualidade? No mundo contemporâneo, a igreja ela enfrenta muitos desafios, como sempre enfrentou. Desde o início, a igreja primitiva enfrentou muita perseguição, muita calúnia, muita injustiça. Mas nós estamos atualmente vendo como os problemas aumentaram cada dia, claro. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E como é que eu posso impactar o mundo? Impactar com a mensagem do Evangelho. E a igreja precisa entender que o mundo clama por socorro. A igreja ela pode entrar nas esferas da sociedade através da educação, através da cultura e outras coisas. A ação social, a solidariedade. E essa igreja, queridos, era desenvolvendo esse papel: evangelização, ação social, ajuda espiritual, visitas. O que é que nós vamos compreender? Que estamos executando, cumprindo a ordem de Cristo, a ordem de Jesus. Essa igreja ela tem um futuro. E a Bíblia nos ensina que sobre o futuro da igreja e a sua posição. Nós vamos observar lá no livro de Apocalipse, quando será o final de todas as coisas, e em meio a todas essas incertezas, a igreja tem um futuro brilhante, uma firmeza de estar com o Senhor por toda a eternidade. E é responsabilidade nossa, como parte ativa da igreja, contribuir com a sua missão, vivendo os ensinamentos da palavra de Deus, expandindo o Evangelho, seja através do serviço de generosidade ou do evangelismo, ou outra ação. Nós estamos preparando-nos para um futuro brilhante. E esse futuro brilhante será um futuro com Deus. Porque Jesus virá buscar a sua igreja, uma igreja vitoriosa, uma igreja que faz a vontade dele, uma igreja que cumpre o plano de Deus na terra, porque essa igreja ela reconhece a sua posição espiritual. E a igreja, o futuro da igreja será uma igreja vencedora, mais que a igreja que reconhece a sua posição espiritual no mundo. E qual a nossa posição espiritual? Permanecer em harmonia, permanecer em unidade, estar em um lugar seguro, que é a presença de Deus. E 1 Pedro 1 e 2, nós lemos: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Esta é a imagem da igreja como um povo escolhido. Somos amados por Deus, somos destinados a ser santos e somos chamados a obedecer o Evangelho de Cristo. A igreja, ela deve crescer em fé e amor. E nós vemos Paulo escrevendo as suas cartas, incentivando os crentes a viverem essa realidade espiritual.
Igrejas saudáveis desenvolvem, formam líderes saudáveis, líderes preparados. Presbíteros preparados, pessoas com experiências, episcopos, que é supervisor, gerente, diretor, que vai dirigir, que vai mostrar, que vai organizar. Líderes que tenham um padrão de vida de acordo com a palavra de Deus, um padrão para viver em casa, um padrão para viver em público. E viver uma vida de renúncia na presença do Senhor. Portanto, queridos, a igreja, concluindo aqui, ela prega a palavra. 1 Coríntios 1:23. A igreja, ela zela pelo seu primeiro amor. Apocalipse 2:4. A igreja adora a Deus em espírito e em verdade. João 4:24. Ela é uma igreja vencedora, vence o pecado, vence as dificuldades, vence as heresias. Prega a palavra de Deus genuína. Vive em harmonia, vive em união e em oração. Qual é o propósito de você frequentar uma igreja? Qual o objetivo de você frequentar uma igreja? Viver em união, aprender a palavra do Senhor, semear a palavra de Deus cada momento, cada dia. E assim você vai entender que a igreja ela teve origem no plano de Deus, foi inaugurada no dia de Pentecostes, edificada sobre a fé e o fundamento dos apóstolos. O líder da igreja é Jesus, o cabeça da igreja. A igreja deve trabalhar em harmonia uns com os outros. Os dons do Espírito Santo devem atuar na vida da igreja. E assim é a igreja do Senhor. Deve ser a igreja do Senhor. Eu espero que você tenha compreendido, que você estude mais sobre a igreja e faça a vontade de Deus.